Bora falar de literatura, história, pesquisa? Muita gente vive nas cidades e não conhece a história, o surgimento das cidades. Muitas pessoas que passam por Pouso Alegre ou vêm morar em Pouso Alegre, já que cerca de 70, no mínimo, por cento da população pouso-alegrense é de fora, como eu, como o Iratã, às vezes não dá tempo de conhecer ou não foi atrás de pesquisar quem são os personagens da história da cidade. E em Pouso Alegre, um dos principais personagens é ele, senador José Bento, que dá nome à praça principal, à praça central, à praça da Catedral de Pouso Alegre. E o professor, historiador, pesquisador Fernando do Vale lança essa semana um livro contando um pouco mais sobre essa história envolvendo esse primeiro padre político aqui de Pouso Alegre, senador José Bento. Professor, boa noite, obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News. Boa noite, Madison. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa obra importante para a historiografia não só de Pouso Alegre, mas de Minas Gerais e do Brasil. Com certeza, professor. E a primeira pergunta, às vezes muitas pessoas até não sabem que senador José Bento foi assassinado, mas a problemática nem é só essa que o senhor traz no livro, é o porquê que ele foi assassinado, professor. Então, no livro, eu traço fatos gerais da vida do senador Zé Bento, tendo que a primeira e única biografia do senador foi escrita em 1930 por Amadeu de Queiroz, porém não se encontra mais em estantes de livrarias e são raras as suas edições. Nesse sentido, eu faço uma releitura e também eu acrescento com novos dados, porque na época Amadeu de Queiroz ele não tinha acesso a tantas fontes de pesquisa. E o senador Zé Bento era um padre, né, um padre da época às avessas, né, ele teve até uma filha, né, e ele era político, né. Então, uma das hipóteses que leva ao seu assassinato são fatores políticos. E isso tudo o senhor tenta trazer, tenta responder, mas criando aí a possibilidade do próprio leitor entender melhor todo esse contexto na vida do senador, do padre. Isso, na época em que o senador viveu, como eu disse, ele já era político, senador José Bento, ele era de um partido que se chamava Partido Liberal, né? E no Brasil estava crescendo um outro partido chamado Partido Conservador, né? E Pouso Alegre, antes, era um centro do Partido Liberal, né? Justamente por causa de José Bento. Logo após que começa-se a ter mais pessoas, vamos dizer assim, afiliadas ao Partido Conservador, trava-se ali uma disputa, uma certa disputa de uma competição política e também uma certa disputa de ódio, né? Então, tudo isso leva a indicar o seu assassinato na época, ódio. E também o senador Zé Bento, né, segundo alguns documentos, segundo a literatura de Amadeu de Queiroz, ele era uma pessoa enérgica, né? Ele defendia a sua posição custe o que custar. Então, não foi somente o fator político, né? Talvez algumas desavenças, alguns desencontros com a população local e até mesmo dentro ali do ambiente religioso, né? Que indica-se ali nos autos do processo que um dos mandantes do seu assassinato pode ter sido também o padre que ele escolheu como seu cooperador na antiga Capela do Mandu, hoje Catedral Metropolitana. Era um centralizador então, né? Isso, né? Então é isso que eu tento trazer nesse livro. O professor, e fala um pouquinho mais, o senhor já mencionou, mas ele é uma pessoa, uma figura importante na história de Pouso Alegre, né? Mesmo com todas essas questões, desavenças que gerou, tanto possíveis na igreja, na política, também tem um histórico importante no surgimento da cidade de Pouso Alegre. Sim, o senador José Bento, quando ele chegou em Pouso Alegre em 1810, né, o pequeno povoado, ainda então não era vila, existia apenas a capela. Foi José Bento, né, o neo-sacerdote, né, o novo padre, que traçou as primeiras ruas, que, vamos dizer assim, para a época, deu o limiar da urbanização, né, que aos poucos se acendia naquele pequeno povoado.
José Bento também, ele teve algumas participações a nível de província, que na época nós não tínhamos o estado de Minas, assim, província, como antes mesmo como vereador em campanha, logo após deputado pela província e também no Império. E José Bento, uma curiosidade também que o leitor pode ter acesso, ele participou ali dos movimentos de independência do Brasil e logo após, no famoso golpe da maioridade, em que instituiu Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, como o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, né, que ele subiu ao trono antes mesmo da maioridade. Esse livro que o senhor está lançando agora, então, né, que é o livro que conta a história, que é Senador José Bento, uma história mal contada. Ele foi feito, elaborado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e o lançamento ocorre depois de amanhã. Isso, ocorre na quinta-feira, né, no dia 19 de maio, através da plataforma Zoom, né? A Faculdade Católica de Pouso Alegre está promovendo este evento e, juntamente comigo, estará o professor, padre Paulo Giovanni, que é também um estudioso dos discursos, né, políticos de José Bento no jornal Pregoeiro Constitucional. Foi o primeiro jornal de Pouso Alegre, né, veiculado na então Vila de Pouso Alegre, e foi fundado por José Bento justamente para difundir os ideais liberais e também esses ideais, né, pela proclamação da independência e também os ideais que eles estavam defendendo com o golpe da maioridade. Importante leitura, então, desse livro que será publicado, será divulgado agora. E fala um pouco também aí, professor Fernando do Valle, dessa paixão sua pela pesquisa, para fazer livros. Já tem aí o livro a respeito da Catedral Metropolitana, Igreja de Fátima, também a história de Espírito Santo do Dourado. Uma paixão aí por essas pesquisas aqui da nossa cidade e região. Sim, Madison, eu sou um apaixonado pela história do sul de Minas e também da cidade de Pouso Alegre. Em 2013, eu publiquei com a professora Ana Eugênia Nunes de Andrade um livro sobre o mercado municipal de Pouso Alegre, que é uma história das construções, demolições e repaginamentos do prédio do mercado municipal em Pouso Alegre durante os anos. Logo após, eu publiquei, juntamente com o artista plástico Henrique Monteiro, um livro da história de Pouso Alegre para crianças, que é o Pouso Alegre em Cores, para as crianças lerem um trechinho da história de Pouso Alegre e colorirem os desenhos. Passado alguns anos, veio a oportunidade de publicar sobre a história da Catedral Metropolitana, logo em seguida da Paróquia de Fátima, e agora, atualmente trabalhando em Espírito Santo Dourado, eu publiquei a história do Espírito Santo Dourado, que até antes era uma história meramente oral e atualmente nós temos registrado em livro. Né? Nós temos também, eu tenho um e-book publicado também que faz umas discussões de história econômica da região do município de Pouso Alegre e agora o senador José Bento. E para o ano que vem já tem saindo do forno uma biografia sobre o grande escritor e literato Amadeu de Queiroz, né? Que é, sem sombra de dúvidas, né? Um grande expoente na literatura brasileira, nascido em Pouso Alegre e deixou várias marcas e várias contribuições históricas e literárias para a nossa região. Com certeza, muita gente não sabe também disso, de Amadeu de Queiroz ser um pouso-alegrense. Para encerrar, Fernando do Valle, como que as pessoas podem ter acesso a esse material, especificamente a esse livro que está sendo lançado nesta quinta-feira? Como é uma obra pela Lei de Incentivo à Cultura, nós temos um número limitado de edições, então, a princípio, nós iremos fornecer para as instituições, para os arquivos, para as faculdades, escolas e colégios. Né? As pessoas que quiserem entrar em contato, nós temos uma página no Facebook que é por Projetos Culturais de Pouso Alegre, pode entrar em contato, que tendo a obra, ela será distribuída gratuitamente, e eu irei também fornecer uma cópia digital, um e-book desta obra. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, Fernando. Muito obrigado pela entrevista aqui no Mando News. Eu que agradeço, Madison. Agradeço a todos que estão acompanhando e a sua equipe também.
Valeu, conversamos aí com o historiador, professor Fernando do Vale, sobre o livro a respeito da história de Senador José Bento. Tá vendo, Iratã? O homem era padre, era político, era jornalista, era pai de família. Rapaz. A gente acha às vezes que é só um nome de rua, né? Ou um nome de cidade. Senador José Bento, que dá nome além da praça, a cidade aqui do lado, Senador José Bento, do ladinho de Congonhal.